Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com este texto de Mateus, no capítulo 13, continuamos a ouvir as parábolas de Jesus que narram o que é o reino de Deus. E hoje o Senhor conta 3 pequenas parábolas, a principal e mais longa, o joio e o trigo semeados, a parábola da semente de mostarda que frutifica e dá uma árvore frondosa, e também a parábola do fermento misturado à massa, para que toda a massa seja levedada. E ao propor estas 3 das 7 parábolas sobre o reino, semana passada ouvíamos o Evangelho do Bom Semeador. Hoje há algo bastante parecido. Há novamente sementes, há um semeador, mas há um contexto bastante diferenciado.
E esse é exatamente a boa semente, o bom cristão, aqueles, como o próprio Jesus vai dizer, a boa semente são os que pertencem ao reino e o joio são os que pertencem ao maligno, e a partir dali, então, a paciência de Deus para com aqueles que, para poder frutificar, terão de conviver com o mal e assim, no mal, fortificar-se e dar fruto. O campo é exatamente esse mundo onde o Senhor semeia continuamente a semente da sua graça, semente divina que nas almas produz frutos de santidade. E com que amor Jesus nos dá a sua graça? Para Ele, cada homem é único e, portanto, para redimir, Ele não vacilou em assumir a nossa natureza, preparou-nos como terra boa e nos deixou a sua mensagem de salvação. De outro lado, o joio, uma planta que nasce geralmente no meio dos cereais e que cresce ao mesmo tempo que eles, que é tão parecido com o trigo, que torna-se às vezes difícil ao olho de perceber e distinguir o que é trigo, o que é joio. Apenas no momento de dar frutos é que se pode separar uma coisa da outra. E pode-se distinguir facilmente, um é estéril, seco, de espiga fina, e o trigo, por sua vez, carregado de força de fruto. Nesta imagem, os padres da Igreja sempre interpretaram o joio como uma imagem da má doutrina, do erro, da infidelidade, da inconstância. No começo, às vezes, não se percebe, mas depois aquilo vai se tornando evidente. E esta parábola tão atual ainda manifesta o sentido da nossa vida hoje. Surgem erros que por vezes parecem com a verdade, tanto no campo doutrinal, moral, mas que não são de fato, e pelos frutos se pode perceber a sua eficácia ou a sua esterilidade. O erro e a ignorância podem produzir muitos estragos, e muitas pessoas às vezes definham por falta de conhecimento. O inimigo de Deus vai semeando nas almas os erros. Exemplo, as más doutrinas, a falsa ideia sobre os sacramentos, aquilo que a televisão às vezes apresenta, por exemplo, sobre o casamento, sobre o valor da família, sobre o valor da castidade, do celibato, sobre o valor da vida, sobre o valor de todas as coisas. E uma coisa que vale destacar, o inimigo não descansa. Ele nos quer muitas vezes calar à força e semeia no mundo e conta, infelizmente, com o auxílio daqueles que ajudam a propagar a semente do mal. De outro lado, uma tarefa para todos. Aonde o Senhor nos coloca, ali devemos procurar o máximo possível nos esforçar para fazer produzir a boa semente, com virtudes, com simpatia, com a amabilidade, aproveitar as oportunidades, seja na família, em meio aos amigos, no trabalho, em todos os locais, de modo oportuno, ajudar a propagar a boa semente da boa formação. E assim fortalecer a todos, dando a oportunidade que possam frutificar com frutos realmente viçosos na graça de Deus. É preciso vencer, portanto, o mal com o bem, com o exemplo de uma vida com coerência na conduta. O fruto do joio é infértil, é estéril. Muitas vezes aparenta frutificar, mas na colheita fica a desejar. Para isso, é necessário, então, uma grande paciência, a mesma que Deus tem para conosco, também é necessário, muitas vezes, ter para poder aguardar o tempo da colheita. Alguém poderia simplesmente perguntar, mas por que então Deus permite que no meio da boa semente apareça aquela que não vai frutificar e que só vai enganar? É mais ou menos como uma espécie do sistema imunológico. Para que tenhamos saúde, por vezes temos que enfrentar os vírus, as situações
enfim, para que a imunidade possa ser de fato forte. Também o Senhor nos permite os males e pede-nos que pacientemente o enfrentemos, para ali então poder colher frutos e superar. A paciência de Deus, que se revela no seu grandíssimo amor, que permite que de grandes males possa se tirar grandes bens. Hoje pedimos ao Senhor a graça de que possamos produzir sementes boas e que estas sementes boas, a seu tempo, deem frutos bons. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo.